noite, amados irmãos e irmãs, na graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é o domingo da Páscoa, na ressurreição do Senhor, o domingo de alegria. Na verdade, para nós todos os dias são dias de alegria, e mesmo quando lembramos de uma forma muito específica, na Semana Santa, da paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus, na verdade nós devemos nos lembrar disso todos os dias, porque é só por causa dele, só porque Jesus morreu por nós, é que nós celebramos a Páscoa, é que nós somos seus seguidores, só porque ele morreu na cruz para vencer o pecado e ressuscitou ao terceiro dia para vencer a morte, que nós nos tornamos também mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Comece esse culto adorando, comece esse culto se alegrando, comece esse culto glorificando este Deus maravilhoso pela morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e pelo Espírito Santo, que é o nosso Consolador, é o confirmador da nossa fé dia após dia, e que o Espírito Santo, nesse instante, encha o teu coração de paz, de alegria, de muita gratidão, para que você glorifique ao Senhor juntamente com a sua família. Deus abençoe, adoremos ao Senhor. Adoramos-te, Pai, com toda a nossa alma, fé e força de nossos corações, onde temos a Tua presença. Que Teu Espírito Santo nos inunde. Abra as nossas mentes para a grandeza de Seu sacrifício por nossa salvação. Receba com humildade esse nosso momento de adoração. Proteja-nos em nossa caminhada, hoje e sempre. Agradecemos. Amém.
Quem deu crédito em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Por juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou?
Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu.
leitura da carta 1 Coríntios, capítulo 15, os versos de 1 a 11. Diz assim: a ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e o qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregam e assim crestes. Leitura bíblica da palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 20, do primeiro versículo ao versículo 18. A ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana,
Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, e também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Palavras do Senhor, palavra de vida eterna, para nossa edificação. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos amigos que estão também tendo acesso a essa mensagem, no domingo de Páscoa, na ressurreição do Senhor Jesus, o relato do Evangelho de João é maravilhoso e nos traz as reações e nos traz qual foi a atitude e as reações de Maria Madalena e dos discípulos que encontraram o sepulcro vazio. Aquela gruta que servia como túmulo, havia na frente dela uma pedra que era rolada, uma pedra redonda era rolada para fechar aquela porta e não ter acesso. E ali tinha sido colocado o corpo do Senhor Jesus após a sua crucificação e morte na sexta-feira. José de Arimateia, um homem de posses, um dos principais judeus, cedeu o seu jazigo, o seu túmulo, aquele sepulcro, para que pudesse ser colocado ali o corpo do Senhor Jesus. O Evangelho relata também que foi designado um destacamento de soldados para ficarem guardando aquele túmulo, e além do mais foi colocado sobre aquela pedra o selo do governador de Jerusalém, o selo do Império Romano, confirmando que aquele túmulo estava guardado pela autoridade máxima daquela época,
e não podia ser violado, estava sendo guardado por uma guarnição de soldados, com escudos e lanças, protegendo o sepulcro. Mas houve uma surpresa. No domingo, Maria Madalena foi de madrugada até aquele local, e ao chegar lá, viu que aquela pedra tinha sido retirada da frente, olhou para dentro e viu que o corpo de Jesus não estava lá. Então correu e foi falar com Simão Pedro, e disse a Simão Pedro, e ao discípulo que estava com Simão Pedro, que aqui o Evangelho de João diz apenas aquele a quem Jesus amava, e disse a eles: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Pedro e aquele discípulo saíram correndo até o sepulcro, foram ver o que tinha acontecido, como que retiraram. Havia uma guarnição de soldados, havia o selo do império sobre aquele túmulo. A surpresa estava estampada no rosto, na expressão, e é demonstrada naquela reação que os discípulos tiveram. Ao ouvir a notícia de Maria Madalena, correram até o sepulcro, foram correndo. Mas o outro discípulo, que aqui o Evangelho não nos dá o nome, correu mais do que Pedro e se abaixou para ver, e viu que o túmulo estava vazio. Pedro chegou, mas entrou direto no sepulcro, viu os lençóis que envolviam o corpo do Senhor Jesus, viu o lenço que estava sobre a sua cabeça, mas estava deixado no lugar à parte, não estava junto com os lençóis. Então o outro discípulo também entra naquela gruta, naquele sepulcro, e viu, e creu. E aí eles entenderam que Jesus iria ressuscitar dentre os mortos. Isso estava já declarado nas Escrituras, era a promessa do Senhor, e para eles o Senhor Jesus já tinha falado também. Os irmãos e irmãs se lembram daquela mensagem, quando eu falava que o Senhor Jesus disse que em 3 dias destruiria aquele santuário, aquele templo de Jerusalém, e o reconstruiria, significando a sua morte e ressurreição, para que o povo tivesse um novo compromisso com Deus, uma nova aliança de Deus para com os seres humanos, um novo relacionamento com Deus. E aí eles entenderam então que aqui se cumpria uma parte importante da Escritura, e a mais importante para a nova aliança. Estamos no regime da nova aliança porque o Senhor Jesus morreu na cruz, cancelando os nossos pecados, nos perdoando, redimindo-nos da culpa do pecado. O Senhor Jesus ressuscitou ao 3º dia, e pela sua ressurreição, então, nós temos uma nova vida, a vida eterna, e não precisamos ter medo de enfrentar as lutas da vida diária, porque nós temos a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Precisamos ter com Deus um novo compromisso de fé. Precisamos dia após dia renovar o nosso compromisso de fé com Deus, porque aquilo que Jesus Cristo fez não foi em vão, e não pode ser em vão na minha vida e na sua vida. Aquilo que Jesus fez deve ser lembrado todos os dias, e nós devemos estar contritos, arrependidos dos nossos pecados diariamente, porque diariamente cometemos pecados. Mas essa ressurreição aconteceu para que nós tivéssemos a certeza de que um dia este corpo carnal vai ser glorificado, é mortal e se revestirá da imortalidade. Será um corpo glorificado na presença do Senhor. E a vida que hoje vivemos não é nem sombra, não pode nem ser comparada com a glória eterna que está prometida e reservada para nós, e que o próprio Senhor Jesus foi preparar e voltará para concretizar. Mas enquanto isso, nós vivemos nessa nova aliança, e esta é a primeira parte desta mensagem. Os discípulos creram e lembraram. Muitas vezes nós sabemos das promessas do Senhor,
Muitas vezes nós sabemos o que a Escritura nos ensina, mas nós nos esquecemos. A nossa memória é curta. As dificuldades da vida nos tomam. Os problemas que nós enfrentamos na nossa família, no trabalho, nesta crise sanitária, de saúde, que abala o mundo inteiro, nessa crise financeira, nessa crise social, nós nos esquecemos da promessa do Senhor. E nós queremos lutar com as nossas forças materiais, com as nossas forças físicas. Os discípulos estavam ali, eles saíram correndo, eles tiveram uma reação de ímpeto para ir ver o que tinha acontecido. E confirmaram que aquilo que Maria Madalena falou era real, era verdadeiro. Mais do que confirmar a palavra de Maria Madalena, eles tiveram em seus corações a convicção de que ali se cumpria a promessa e as Escrituras. Você tem dia a dia na tua vida a convicção de que as promessas de Deus e as Escrituras se cumprem na tua vida? Qual é a tua reação diante da palavra que toca o teu coração, que faz com que o que fez com Pedro e com esse outro discípulo, faz com que eles fiquem agitados? Eles estavam até aquele momento angustiados. Aquela angústia foi tomada por uma surpresa, aquela surpresa foi tomada por uma expectativa, aquela expectativa foi tomada por uma tentativa de constatação daquele fato e de compreensão do que estava acontecendo. Nós devemos ter essa mesma atitude no nosso dia a dia, na nossa comunhão com Deus. Quando a palavra do Senhor vem até o nosso coração, devemos ter a mesma atitude daqueles discípulos. Isso deve mexer conosco, deve agitar o nosso coração, deve nos deixar com vontade de concretizar, de verificar, de constatar que aquele fato é o que Deus tem preparado para mim. Mas até um minuto atrás eu estava triste, até um minuto atrás eu estava pesaroso, até um minuto atrás eu estava angustiado, mas agora a palavra do Senhor vem e me dá paz, me agita no primeiro momento, me deixa no primeiro momento ansioso, mas depois traz a confirmação. E foi isso que aconteceu na vida e no coração de Pedro e daquele outro discípulo. Depois temos aqui o relato de Maria Madalena, que ficou ali. Os discípulos voltaram, foram encontrar os demais para contar da ressurreição, mas Maria ficou ali, à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e outro aos pés daquela pedra que servia de sepulcro, de túmulo. E eles perguntam a ela: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. O zelo dela era muito grande. Maria Madalena pensava: nós preparamos o corpo com aquelas ervas aromáticas para que não tivesse, ao se decompor, o problema do mau cheiro. Maria Madalena tinha o cuidado, tinha o zelo. Faltava a ela ainda a compreensão que já havia nos outros discípulos de que o Senhor Jesus haveria de ressuscitar. Ela pensou que aquele corpo tinha sido retirado dali e tinha sido colocado em qualquer outro lugar. Acabara de falar isso. Ela acabou de falar isso. Aqueles anjos olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Quando Jesus fala com ela, então ela reconhece. Jesus pergunta: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, achando que era o jardineiro, que era quem cuidava daquele lugar, perguntou: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei.
Maria, ela responde a ele, em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Rabuni, meu mestre. Irmãos, que reação maravilhosa. Quando Jesus a chama pelo nome, ela reconhece Jesus. Essa palavra tem que causar impacto na tua vida, no teu coração. Jesus te chama pelo nome. Ele não te confunde com outro. Ele não te trata na multidão. Você não é mais um número. Você não é uma estatística. Você é alguém especial para Ele, mas você tem que ter comunhão com Ele, como Maria tinha, de ouvir o nome dela saindo da boca de Jesus. Ela reconhece que é o Senhor Jesus, que é o seu mestre. Você reconhece a voz do seu mestre? Ou você tem seguido mestres nesse mundo que não merecem ser chamados de mestre? Ou você tem seguido homens nesse mundo que só pensam neles mesmos e no seu próprio bem-estar? Quem você tem seguido? Quem tem te ensinado? Quem é o teu mestre? É aquele que te chama pelo nome, que não vê você como mais um número, uma estatística, ou mais um no meio de uma multidão de pessoas. Ele te chama pelo nome, ele te conhece, ele te reconhece, e você reconhece a voz dele quando ele te chama. Ele falou isso quando ele disse no próprio Evangelho de João, capítulo 10, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Ele a chama pelo nome e elas o reconhecem, e elas ouvem a sua voz. Porque você insiste ainda em não querer ouvir a voz, porque Jesus não é o teu mestre? Porque você insiste em ficar dando ouvidos a fake news, a falsos líderes, a falsos mestres, a homens maus, e aí nos defende, mas não consegue dar ouvidos ao teu verdadeiro e único mestre, que é o Senhor Jesus. Ouça a voz do mestre. O irmão Lázaro, que muitos conhecem e sabem de quem eu estou falando, um ex-cantor da Bahia, participante de uma das bandas que fez muito sucesso na Bahia, se converteu, começou a dar o seu testemunho nas igrejas e começou a cantar e compor músicas para o Senhor Jesus. E quando ele faleceu de Covid, há cerca de 10 dias, talvez um pouco mais, na hora me veio a lembrança, a música dele. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, tudo que eu sou é do meu mestre. A ele eu entreguei o barco do meu ser. E aí eu compreendi o quanto Deus me ama. Estou citando apenas algumas frases soltas da música, mas lembrando que aquele homem tinha a compreensão de que Jesus era o seu mestre. Ele confessou que Jesus era o seu mestre. Maria confessa aqui que Jesus é o seu mestre. E você confessa o quê? Confesse que Jesus é o seu mestre. Dedique a sua vida a esse mestre. Use a sua força, a sua energia, os recursos que Deus te dá para falar do amor desse mestre. Eu não vou sair desta crise sanitária, dessa pandemia, do mesmo jeito que eu entrei nela. E eu sei que Deus
Deus está tocando em muitos corações que também estão determinados a sair dessa crise de forma muito diferente do que entrou nela. Ouvindo a voz do Mestre, querendo seguir os passos do Mestre, vivendo de fato e de verdade o Evangelho, e não da boca para fora, e não como uma frase de efeito, e não como um slogan, para que as pessoas creiam que você é um seguidor ou uma seguidora do Mestre. Precisamos da humildade, da entrega de Cristo. Precisamos passar nesta vida como Cristo passou, entregando a sua vida, dedicando a sua vida para transformar a vida daqueles que estavam ao seu redor. Agora está conosco essa missão. Você e eu somos chamados a estar nessa vida para transformarmos a vida daqueles que estão ao nosso redor. O Mestre já deixou a lição, falta nós aplicarmos, falta nós lembrarmos, como temos que lembrar das promessas, lembrarmos também das lições, lembrarmos também da orientação de Cristo, lembrarmos também do amor dele, lembrarmos também do poder dele que está garantido a nós na ação poderosa de Deus, Espírito Santo, que nos foi mandado, nos foi otorgado, habita em nosso coração e nos ensina como falar, e nos dá autoridade, e nos dá na boca, nos traz na boca a palavra da verdade para ser transmitida aos corações. Hoje Jesus está chamando pelo teu nome. Faça um exercício agora. Feche o seu olho. Sinta Jesus falando com você. Ele está falando o teu nome. Ele está falando agora o teu coração. Responda assim, como Maria: Mestre, Mestre, és tu, Mestre, que está falando comigo. É o Senhor, Mestre, que está vendo a minha dor. É o Senhor, Mestre, que está vendo o meu problema. É o Senhor, Mestre, que não tendo pecado, sofreu tudo por mim. Eu ouço a tua voz. Eu quero caminhar nos teus passos. Eu quero seguir as pegadas do Senhor. Glória a todos, vem na
Neste momento vamos celebrar a ceia do Senhor, e você que está em casa, que preparou já o pão, que preparou já o suco de uva, que está com a família reunida, prepare-se agora também em oração para esse momento. Você que já fez neste culto o seu momento de confissão, de contrição na presença do Senhor e confissão de pecados, pode agora, ao ter examinado o seu coração na presença do Senhor, pode agora participar desta ceia. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 29, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Comer e beber discernindo o corpo significa entender qual é o nosso papel no corpo de Cristo, na igreja. Discernir o corpo não é apenas discernir que Jesus entregou a sua vida, o corpo dele foi entregue naquela cruz, mas entender que por esse gesto do Senhor Jesus nós somos congregados e formamos um corpo que é chamado o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, ele é a cabeça do corpo, nós somos os membros. E somos membros então deste corpo. Você tem discernido qual é a tua participação no corpo de Cristo? Se você tem esse discernimento, você se examinou hoje, colocou seu coração diante do Senhor, participe desse momento. Vamos orar consagrando o pão e o vinho. Pai eterno, Deus maravilhoso, louvado, glorificado e bendito seja o teu nome por esta noite de adoração. E queremos agora, Pai, já tendo colocado os nossos corações na tua presença, pedir que o Senhor nos aceite na tua mesa de comunhão. Que o Senhor nos aceite, ó Pai, com os nossos corações limpos, com nossos pecados confessados e perdoados, e também, ó Pai, com a nossa consciência de que fazemos parte do corpo de Cristo. Nesse momento, queremos agradecer a comunhão que temos com o Senhor e com a tua igreja, e pedir, ó Pai, que o Senhor a cada dia confirme nas nossas vidas esta comunhão. Fortaleça a cada dia, ó Pai, em nossos corações a convicção de que somos filhos e filhas do Senhor Jesus, através do Senhor Jesus, e somos membros da mesma igreja, membros do mesmo corpo, e devemos uns aos outros estar cooperando nesta obra e cooperando, ó Pai, nesse testemunho maravilhoso do Evangelho. Que este pão, que continuará sendo pão, mas simboliza o corpo de Cristo, possa nos levar a lembrar que Ele deu o seu corpo naquela cruz em nosso lugar. Que esse suco de uva possa também, que simboliza o sangue de Cristo, possa também nos fazer lembrar que o sangue dele derramado naquela cruz nos fez participantes da nova aliança. Agradecemos a presença maravilhosa do Senhor Jesus conosco, de forma especial nesse momento de celebração, e pedimos a tua bênção, ó Pai, a cada um, em cada lar, cada vida que nesse momento, ó Pai, tomará e comerá desse pão e beberá desse suco de uva, para a honra e glória do nome de Cristo Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu,
e o deu aos seus discípulos, dizendo: comei dele todos, isto é o meu corpo, que é entregue por amor de vós. Após haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice, e tendo dado graças, também deu aos seus discípulos o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, para a remissão dos pecados, bebei dele todos. Todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, nós anunciamos que o Senhor Jesus veio, morreu por nós na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, mas ele ressuscitou e ele voltará. É a mensagem que nós pregamos, a mensagem na qual nós cremos, é a mensagem que nós transmitimos a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, e daqui mesmo eu vou impetrar a bênção sobre as suas vidas, sobre os seus lares, pedindo ao Senhor que derrame toda a sua paz em cada vida, em cada coração, em cada lar. Que a graça, a paz, o amor, as ternas consolações e a plena comunhão de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo repousem, amados irmãos e irmãs, sobre a vida de cada um de vocês. Permaneçam nos seus lares, permaneçam em seus corações e nos corações de todos aqueles que confessam a Cristo como único Senhor e Salvador, que seguem a Cristo como Mestre e Soberano e que aguardam a vinda do Senhor Jesus nas nuvens, quando Ele voltará e reunirá todos aqueles que confessam o seu nome. Essa graça, paz, amor, comunhão e consolação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, fortalecendo-os diante desses momentos de tribulação e fazendo com que sejam perseverantes até a vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.